Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Code Odyssey e hoje a gente vai começar um quadro aqui que vai ser o primeiro de muitos vídeos, espero eu, a respeito da maneira certa de estudar com o GPT. A gente vai abordar uma série de temas aqui, eu vou tentar fazer o mais diversificado possível e hoje a gente vai começar falando a respeito de introdução à matemática financeira. A nossa missão aqui nesse canal é simplificar os estudos usando a tecnologia. Então, a cada novo vídeo eu vou trazer conteúdos, como eu disse, o mais amplo possível. Seja você um estudante, né, ensino médio ou estudante de ensino já universitário, nível faculdade, universidade, eu espero que eu possa agregar alguma coisa no seu estudo utilizando aí a tecnologia. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou dar uma pequena explicação teórica a respeito do conteúdo que a gente está falando. E depois a gente vai usar, né, o ChatGPT para nos explicar esse conteúdo e fazer alguns exercícios. Então, começando a introdução à matemática financeira. A gente tem a matemática financeira que é fundamental para decisões financeiras inteligentes. Então a gente fundamenta as nossas decisões financeiras a respeito dessa matemática. E a gente vai começar falando de juros simples, que é extremamente básico, né? Então a gente abre já nosso assunto falando de juros simples. A gente não pode esquecer dos conceitos que a gente já sabe, né? De capital, de taxa, que é a relação entre o capital e o juro. Juro, que é o valor que é gerado em cima de um certo capital. E o capital em si é o valor inicial da nossa operação financeira. Então, começando, né? Que os juros simples são um tipo de juros calculados apenas sobre o capital inicial. O valor dos juros permanece constante ao longo do tempo e é frequentemente utilizado nas aplicações a curto prazo. Então, como primeiro ponto, a gente tem a fórmula dos juros simples, que é o famoso J-CIT, né? Juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo em que essa taxa é aplicada sobre o capital. A gente vai ter como exemplo aqui um investimento de R$1.000 a uma taxa de 10% ao ano durante 2 anos vai gerar um juros de R$200. Então a gente vai ter essa taxa. Lembrando, para prestar muita atenção na hora de fazer os exercícios a respeito da capitalização da taxa. É importante que a gente perceba que a taxa e o tempo, eles devem estar dentro de uma mesma escala. Então, se a minha taxa é ao mês, eu tenho que, na hora de jogar na fórmula, jogar o tempo em meses, né? Então, se eu tenho uma taxa ali, por exemplo, de 10% ao ano, eu vou jogar o tempo em anos, que está escrito ali, 2 anos vão gerar R$200. E aplicações são frequentemente usadas em empréstimos curto prazo ou empréstimos pessoais. Isso aqui a gente vai ver muito pouco. Juros simples na vida real é muito pouco aplicado. O que a gente mais usa na vida real são os juros compostos ou o famoso juros sobre juro. Os juros compostos, eles são calculados sobre o capital inicial mais sobre os juros que são acumulados. Então, eu vou ter, ao fim de um certo período de tempo, um novo capital, que vai ser o capital que eu apliquei inicialmente, mais os juros. E aí eu vou jogando juros em cima desse novo capital que eu obtive. Então, o primeiro ponto, o rendimento dos juros compostos, ele vai ser maior. Por que ele vai ser maior, Caleb? Porque nos juros simples, a gente vai aplicar a fórmula, por exemplo, em 2 anos, a gente vai aplicar sempre no capital inicial. Então, se eu apliquei R$1.000, eu vou aplicar nesses R$1.000 até o final da operação financeira. Já nos juros compostos, eu vou aplicar a minha taxa em cima dos juros que são gerados. Então, se eu tenho uma taxa ao ano, a cada ano, né, eu vou aplicar essa taxa, eu vou gerar uns juros em cima dos juros que foram gerados. Eu vou ter um novo capital para ser jogado na nossa fórmula.
são amplamente utilizados em investimento a longo prazo, fundos de investimento e aplicações financeiras. É o que a gente faz, é o que a gente observa nas aplicações financeiras, como por exemplo o CDI ou CDB. A gente vai jogar e o que a gente recebe, que são aqueles juros, aquelas taxas, eles vão ser em cima do que está aplicado. Vai ser juros compostos, porque quando eu recebo os juros, ele começa a contar como um capital também, não capital inicial, mas começa a contar para a fórmula. Então eu vou fazer juros sobre aqueles juros que eu obtive. E a fórmula do juros compostos eu já vou tirar direto ao montante, que é o valor final da minha transação. Vai ser o montante, é o capital inicial, o que eu apliquei no começo, vezes 1 mais a taxa, elevado ao tempo em que esse capital é aplicado. Por exemplo, eu tenho um investimento de R$1.000, o mesmo exemplo do anterior, agora a juros compostos. Eu tenho um investimento de R$1.000 a uma taxa de 10% ao ano durante 2 anos, eu vou ter R$1.210 com juros compostos. Enquanto no anterior, se a gente for observar, como os juros gerados foram de R$200, o meu montante final vai ser 1.200. Aqui eu vou ter 1.210, o que significa que eu gerei mais lucro com juros compostos no mesmo período de tempo do que eu geraria com juros simples. E agora a gente vai entrar num assunto do desconto. Então, se a gente tem bem firmado na cabeça o que é juros simples, juros compostos, a gente começa a falar agora de desconto. O desconto é a redução no valor de um produto ou serviço e é frequentemente utilizado para incentivar compras e aumentar as vendas. Então a gente vai ter 2 tipos principalmente que a gente vai trabalhar. O desconto racional, que é calculado sobre o valor presente da transação, o valor que eu tenho hoje. E o desconto comercial, inclusive está escrito errado, mas enfim, é o desconto comercial, que é calculado sobre o valor futuro da minha transação, que eu vou obter no final, o montante que eu vou obter no final da minha operação matemática. Então, a gente vai ter esses tipos de desconto. E fluxo de caixa, que nada mais é do que a movimentação financeira de uma empresa, incluindo entradas e saídas de dinheiro. Então, eu tenho entradas, vão representar quem? Os recursos que entram numa determinada empresa ou para uma determinada pessoa, como vendas, investimentos e empréstimos. Saídas, que representam o recurso que sai da empresa, como compras, pagamentos, salários e impostos. E análise, que é o que eu vou fazer depois, que vai ser o acompanhamento desse fluxo a respeito do que está acontecendo. Então, a gente tem algumas aplicações práticas, a matemática financeira, a gente vai ter diversas aplicações para negócios, investimentos, para finanças pessoais, para gestão de negócios. Então, extremamente importante que a gente aprenda e entenda muito bem o que significam esses conceitos. E agora a gente vai fazer uma comparação entre juros simples e os juros compostos. A gente coloca numa tabela para ficar mais fácil de entender. Os juros simples, se a gente for num critério de cálculo, ele vai ser sobre o capital inicial, enquanto os juros compostos vai ser o capital inicial e os juros que vão se acumulando no decorrer do tempo. Enquanto nos juros simples o retorno é linear, nos juros compostos o nosso retorno é exponencial. E nas aplicações a gente tem os juros simples a curto prazo e os juros compostos a longo prazo. Então vamos fazer um exemplo aqui de juros de desconto. Há regime de juros simples, tá? Um banco opera um desconto de um título no valor nominal de 4.000, vamos colocar em reais, R$4.000, com um vencimento de 120 dias e aplica uma taxa de juros de 13% ao ano, Qual o valor do desconto e qual o valor recebido pelo detentor do título para o desconto racional e comercial? Então a gente vai fazer os 2 descontos aqui, o desconto racional e o desconto comercial. Então primeiro a gente vai responder aqui e depois a gente vai lá para o ChatGPT conversar com ele
e ver a resposta que ele vai nos dar, a explicação que ele nos dá a respeito desse assunto. Então a gente tem a taxa, que eu tenho ela, ele me deu no exercício, no enunciado do exercício, 3% ao ano, ou seja, 0,13, e eu quero saber ao mês. Então, fazendo uma regra de 3 simples, eu vou só dividir por 12, eu vou obter 0,01833 ou 1,0833% ao mês. E o tempo em que esse dinheiro vai ser aplicado, ele me deu no enunciado que é de 120 dias. Como eu transformei a minha taxa para meses, eu vou transformar os 120 dias para meses também. 120 dias equivalem a 4 meses comerciais. Então, agora o meu N nas minhas fórmulas vai ser igual a 4. Quem é meu desconto racional? Como o desconto racional ele é calculado em cima do valor presente, a gente precisa isolar o valor presente nas fórmulas para que a gente obtenha essa última fórmula aqui. Então, se o meu valor futuro vai ser, se o meu valor presente, vai ser igual ao meu valor futuro menos o meu desconto, e eu sei que o meu desconto é o valor presente vezes a taxa vezes o tempo em que ele foi aplicado, isso para regimes de juros simples, isolando tudo, eu vou ter que o meu desconto racional vai ser o meu valor futuro, ou seja, 4.000, vezes a minha taxa, vezes o tempo, dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Eu vou obter então um desconto racional de R$ 166,13. Já para o desconto comercial, eu não preciso fazer essa jogada de fórmulas. Por quê? Porque o desconto comercial ele já é calculado em cima do valor futuro. Então, quem é meu desconto comercial? É 4.000 vezes a taxa vezes o tempo. Eu obtive R$ 173,33. Lembrando, para regimes de juros simples. E, ou seja, o valor que o meu cliente vai receber desse título. Então, vamos lá. Para começar a conversa a respeito do ChatGPT, eu sempre gosto, de dar um bom dia para ele, porque eu acho que a gente tem que ser simpático, E vamos ver. Aí já me pergunta. Então a gente vai começar a conversar com ele aqui, tá? Então vamos lá. Hoje estamos estudando a respeito de juros simples e compostos. Vou colocar só a respeito de juros e descontos em regime de juros simples. E aí? Já atualizou a memória, tá vendo? Então, é sempre importante conversar bastante com ele. Então, a gente dá contexto, a gente vai aprofundando a conversa. A gente dá para ele agora, que a gente vai fazer agora, a gente vai dar para ele um título ou alguma coisa que a maneira como ele vai pensar. Então, vamos lá. Então, a gente coloca, Agora, você é um especialista na área de administração. E muito provavelmente agora ele vai assumir essa forma, Então ele vai me responder dessa maneira, que agora ele vai assumir esse papel de especialista na área de administração, e aí sim eu vou começar a conversar com ele a respeito desse processo. Vamos lá.
Acabei de perguntar para ele a respeito desses conceitos e ele me mandou só isso aqui. O importante para conversar com ele é criar contexto e forçá-lo a pensar. Por quê? Porque tá vendo que ele me deu só pouca coisa? Se eu conversar com ele pouco, ele vai me dar pouco. Eu gosto de uma expressão em que o ChatGPT é uma inteligência artificial avançada o suficiente para ser preguiçosa. Então ele não vai querer te responder se você der perguntas rasas ou superficiais. Então a gente vai continuar essa conversa até o ponto em que a gente achar necessário e a gente vai já dar o exercício para ele. Então agorinha a gente volta. Agora eu já acho que a gente já conversou bastante. Vamos jogar para ele o exemplo e ver como é que ele se sai e comparar com as nossas respostas. Vamos jogar aqui para ele. E vamos ver a resposta que vamos obter. Baseado na resposta dele, a gente pode ver aqui, ó, ele fez de uma maneira diferente. Ele usou os anos, transformando diretamente os dias em uma fração correspondente ao ano, né? Para não precisar transformar a taxa e os dias da maneira que a gente fez. E ele obteve praticamente a mesma resposta, 3.832,83 centavos para o valor final e 167 para o desconto racional. E para o desconto comercial ele obteve 173,20 e um valor final de 3.826,80. A gente pode considerar essas pequenas divergências entre as respostas pelo número de casas decimais que a gente vai usando a respeito da taxa. Como a gente converteu a taxa, então é muito provável que que vá ocorrer esse tipo de divergência dependendo. Mas as divergências são muito pequenas, são praticamente irrelevantes. Deu para perceber que chegou bem próximo. Então, por hoje é só. Se vocês quiserem fazer mais exemplos, é só seguir essa linha de raciocínio. E qualquer dúvida, estamos aí para te dar à disposição aí nos comentários. Pode colocar aí nos comentários, tá? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender a estudar com o ChatGPT com a gente. E até a próxima.